Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto que muitas vezes quando eu falo com o meu paciente, eu vejo que ele não fazia a mínima ideia que existia esse tipo de tratamento para o câncer de próstata. Se você quiser saber qual é, continue aqui, continue assistindo até o fim, que com certeza esse vídeo ele vai te ajudar bastante. E não se esqueça de dar o like. Você já ouviu falar sobre vigilância ativa no tratamento do câncer de próstata? O que significa isso? Bem, a vigilância ativa é quando você não vai tratar diretamente o paciente por meio de uma cirurgia, quimioterapia, radioterapia, nada disso. Você vai vigiar o paciente. Existem parâmetros específicos em que o paciente deve ser encaixado, são critérios de inclusão, que o paciente possa estar capacitado de fazer a vigilância ativa. O primeiro deles é que o paciente tenha um PSA menor do que 10, que a sua anatomia patológica tenha demonstrado que ele tem um Gleason 3+3, igual a 6. Assista aqui mesmo no meu canal, pois eu já falei sobre o Gleason. Lá atrás, em algum vídeo, se você acessar, você vai conseguir achar isso para você ter um entendimento melhor sobre o que é Gleason no câncer de próstata. Quando o paciente ele tem um Gleason 3+3, que é 6, até 3 fragmentos, e esses fragmentos eles tiverem até 90% do fragmento com tumor, ou seja, com comprometimento do tumor, e novamente o PSA for menor do que 10, ele pode ser encaixado no parâmetro de tratamento com vigilância ativa. A gente já sabe que esses pacientes, se você tratar ele hoje, ou se você tratar daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, desde que ele mantenha esses parâmetros, o resultado oncológico de cura oncológica será o mesmo. Então você simplesmente não deve operar esse paciente agora, que possa ser submetido à vigilância ativa, porque se você operar ele daqui a 10 anos, ele vai ficar curado da mesma forma. Então, por melhor que seja um cirurgião, por melhor que seja uma técnica, ninguém jamais vai poder falar para você que uma cirurgia robótica, o paciente ele tem 100% de ficar potente ou 100% de ficar continente. Sempre vai existir, embora pequena, mas existe uma possibilidade dessa incontinência e dessa impotência. E se aquela cirurgia não vai lhe trazer um benefício imediato, porque o paciente ele se encaixa nesse tipo de perfil, para que operar? Você vai operar, ele vai fazer um acompanhamento lá no futuro. Mas é muito importante que o paciente ele seja responsável e que ele faça esse acompanhamento rigorosamente como o médico vai determinar. Isso implica que ele deve fazer há cerca de 3, 4 meses fazer um novo exame de PSA, às vezes ele vai ter que fazer uma revisão de lâmina da biópsia que ele fez, ele vai ter que fazer novos exames de ressonância multiparamétrica da próstata, toque retal, e também vai ter que repetir a biópsia de próstata. Então existe um protocolo que você deve falar com o seu urologista para fazer a vigilância ativa. O paciente fazendo aquele protocolo direitinho e ele mantendo os parâmetros, que é um PSA estável, sem aumentar rapidamente, menor do que 10, e que ele mantenha o Gleason igual a 6, 3+3, ele vai manter fazendo a vigilância ativa. Eu tenho alguns pacientes que fazem vigilância ativa comigo há 5 anos, 6 anos, 10 anos, eles estão super bem. E eles, provavelmente, esses pacientes, eles vão envelhecer, vão chegar aos seus 75, 80, 85 e não vai precisar tratar esse câncer de próstata. Porque esse tipo de doença foi uma alteração que ele teve na célula, mas ela foi uma alteração de um comportamento lento, um comportamento não agressivo. Então é algo que isso deve ser muito bem explicado para o seu paciente e tirar as dúvidas. Agora, eu tenho um outro paciente, não é muito frequente, mas tenho, que também o paciente às vezes ele não aceita fazer a vigilância ativa. É um paciente muito ansioso, é um paciente que fica preocupado, ou então às vezes é um paciente que viaja muito, que não consegue fazer os exames, que não consegue por falta de tempo, onde ele mora, fazer a vigilância ativa, onde ele manter aquele acompanhamento de uma maneira segura. Esse paciente não é um bom paciente para fazer vigilância ativa. E tudo isso aí você vai discutir com o seu urologista para você conseguir ter uma ideia melhor se deve ou não deve fazer a vigilância ativa, tá bom? Se você gostou, continue por aqui, não se esqueça de dar o like e também de se inscrever no canal para você receber as próximas notificações dos outros vídeos que serão postados aqui.
A gente se encontra pelos vídeos. Até mais!